Bom, então, pessoal, no nosso último encontro, nós havíamos feito uma pequena introdução a respeito da revelia. Vimos o conceito de revelia, o que se entende por revelia. A revelia é entendida como uma situação jurídica consistente na ausência de defesa, na ausência de contestação do réu, na relação que há entre o artigo 341 e o 344, especificamente quanto a um dos efeitos que decorre da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. E aí, presunção de veracidade de quais fatos? Todos os fatos, porque o réu não impugnou nenhum, porque ele não defendeu. Não se defendeu, não ofereceu contestação. Isso até aqui nós fomos no encontro passado. O que ficou para tratarmos a partir desse encontro são os efeitos da revelia. Vejamos então quais sejam os efeitos da revelia. São dois os efeitos da revelia. Um primeiro efeito, efeito material ou principal, também chamado de efeito principal, e um segundo efeito que é o efeito processual ou os efeitos processuais. Naturalmente, vamos ver detidamente, pontuadamente cada um deles. Mas antes disso, por que o efeito material ele é chamado de efeito principal? Porque é em razão desse efeito material que o efeito processual se materializa, se opera, se manifesta. Nós temos mais de um efeito processual, como nós veremos, mas o principal efeito processual, que é o julgamento antecipado do mérito, ele decorre do efeito material, que nós passaremos a ver agora, que é a presunção de veracidade. Então, o efeito material também é chamado de efeito principal, porque ele é a presunção de veracidade. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. As alegações formuladas pelo autor na petição inicial que refiram-se aos fatos subjacentes à pretensão formulada são, a princípio, tidas pelo juízo como presumivelmente verdadeiros. Então veja que a omissão do réu em oferecer contestação, em se defender, a revelia, gera um efeito processual gravíssimo, que é essa presunção de veracidade. Então, mais uma vez, eu pontuo aqui com os senhores a relação que há entre o artigo 344 e o artigo 341. Artigo 341, que nós estudamos do tópico contestação, o artigo 341, que é o ônus da impugnação especificada. Se o autor não impugnar qualquer das alegações de fato, se o réu não impugnar qualquer das alegações de fato formulada pelo autor na petição inicial, mesmo que o réu tenha contestado, aquela omissão do réu em impugnar qualquer um dos fatos gera a presunção de veracidade especificamente quanto àqueles fatos. Na revelia, não houve impugnação nenhuma, porque não se deu o oferecimento de defesa. Então, na revelia, a presunção de veracidade se dá em relação a todas as alegações de fato formulado pelo autor na petição inicial. Vimos também, no encontro passado ainda, que revelia consiste na ausência de contestação. É uma situação jurídica, é um fato omissivo do réu. A presunção de veracidade é um efeito, assim como o julgamento antecipado do mérito é um outro efeito, efeito processual. Nós temos efeitos que decorrem da revelia. Nós não podemos confundir, portanto, a revelia com os seus efeitos. São coisas distintas. E essa presunção de veracidade, ela é uma presunção relativa de veracidade. Não é uma presunção absoluta. É uma presunção relativa.
Por que a presunção de veracidade, o efeito principal da revelia, é relativo e não absoluto? Por conta de duas circunstâncias. A primeira circunstância é porque admite prova em contrário, e a segunda característica é porque nem sempre se manifesta esse efeito principal da presunção de veracidade. Nós teremos situações em que terá ocorrido a revelia, a ausência de contestação. Terá ocorrido o efeito material, presunção de veracidade. E o réu poderá aparecer no processo e produzir prova, como nós veremos, prova em contrário. Como nós podemos ter um cenário no qual se deu a revelia, ausência de contestação, e não se dará, não ocorrerá a presunção de veracidade. E não ocorrerá porque a lei vai nos dizer quando que isso não acontece. Vamos ver então a primeira hipótese ali da relatividade da presunção. A linha A, a admissibilidade da prova em contrário. Percebam, o artigo 300... e antes disso, eu acabei não trazendo, eu geralmente trago com os senhores para o acompanhamento as disposições normativas que se apliquem. É porque eu já tinha tratado com os senhores no encontro passado isso aí, né? Mas só para deixar aqui bem azeitadinho. Artigo 344, ele trata do conceito de revelia na primeira parte e trata na segunda parte da presunção de veracidade, que é o efeito material que estamos aqui estudando. Então, vamos lá. Se o réu não contestar a ação, revelia. Se não contestar a ação, será considerado revel. Até aqui é o conceito, portanto, a definição de revelia. Daqui em diante é o efeito material. E como consequência, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. É o que nós vimos até agora, até essa parte nós adiantamos na aula passada, a presunção de veracidade. Pois bem, lembrando, voltando, nós estamos tratando ali da linha A, hipóteses em que o réu pode aparecer no processo e produzir prova, o que faz com que a presunção de veracidade, essa que acabamos de ver, seja relativa, portanto, e não absoluta. Não é uma presunção iure et de iure, de pleno direito. É uma presunção que admite prova em contrário. Pois bem, dando prosseguimento, portanto, desse ponto. O artigo 349 do CPC, deixa eu abrir aqui uma outra página do Planalto para pegar separadamente para os senhores. Ó, o artigo 349 do CPC prevê, olha, que ao réu revel é aquele que não contestou. Ao réu revel será lícita a produção de provas. Provas essas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à sua produção. O que é essa parte final? Desde que essa ressalva, desde que se faça representar, é porque nós veremos, né, no item 2 ali, um dos efeitos processuais é o julgamento antecipado do mérito. Então, o juiz está autorizado a julgar antecipadamente o mérito do processo com base na presunção de veracidade. Então, o legislador está dizendo? O seguinte, olha, o réu pode aparecer no processo a qualquer momento. É nesse sentido a disposição do artigo 346, parágrafo único, é um outro dispositivo importante nesse contexto. 346, parágrafo único do CPC. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado que se encontrar. Então, o réu pode aparecer no processo, peticionar, produzir prova do seu ingresso em diante. Não pode pretender com o seu ingresso retroagir. Parênteses, um asteriscozinho. Recebendo no estado em que se encontrar, salvo
na hipótese de vício na citação. Que se o réu, que em tese é revel, aparecer no processo no estágio avançado, alegando que teve conhecimento apenas agora, porque na verdade ele não foi citado, aí é um caso excepcional que vai ter que retroagir tudo porque o procedimento é nulo. Tá? Quando a gente fala réu revel, é pressupondo que a citação se deu de maneira correta e ele não apareceu por uma inércia dele. Então, se ele não apareceu por uma inércia dele, no momento da sua defesa, isso não impede que ele apareça no processo, que ele ingresse no processo em um momento posterior. O que ele não pode pretender é um retorno do processo. Por quê? Porque o processo ele se desenvolve por fases preclusivas. O processo tem que avançar. O processo vai passando de estação. É como que um metrô, uma locomotiva. Ele vai passando de estação por estação. E ele não dá marcha ré, pelo menos em regra. Ele vai avançando de estação por estação, de fases em fases. Então, superada a fase, a oportunidade na qual o réu tem para oferecer a sua defesa, a lei não pode impedir que ele participe dali em diante. Seria uma ofensa ao contraditório. E a lei não faz isso. A lei permite. 346, parágrafo único. O revel pode intervir no processo em qualquer momento, dali em diante. E aí ele vai intervir no processo para quê? Se ele não vai poder contestar, já que está preclusa a via da defesa, já que ele perdeu a oportunidade. Preclusão é isso, né? Perda da oportunidade de se praticar um ato processual. A atuação dele no processo vai ser no sentido de produzir prova. Produzir prova em contraposição a essa presunção. Por quê? Porque a presunção é relativa. Então, sei lá, o autor falou que o réu avançou sinal. O réu é revel, não contestou. Presumivelmente, na cabeça do juiz, na cognição do juiz, no convencimento do juiz, o réu avançou sinal, portanto, ele não se defendeu quanto a isso. Agora, você imagine que antes do juiz julgar o mérito, o réu apareça com uma prova, sei lá, um vídeo qualquer dizendo que... um vídeo de um condomínio, dizendo que ele estava paradinho no sinal e não avançou sinal nada. Então o juiz não vai julgar com presunção, vai julgar com base em prova. Então o réu aparece para produzir prova, por quê? Porque prova é maior, tem um peso maior do que presunção. A prova, o que está provado, se sobrepõe àquilo que é presumível. Então o réu pode intervir no processo. A atuação do réu, quando ele ingressa no processo, mesmo depois da revelia, deve se dar no sentido de produzir prova, e desde que o juiz não tenha julgado, evidentemente. E por que o juiz já pode julgar, já antecipando aqui o efeito processual? E nós vamos depois tratar em separado, tá? Mas é porque a cognição, nós já falamos isso, se dá pela junção de dois elementos, pelo raciocínio do juiz. Alegações de um lado, mais provas. O réu não alegou. O réu alegaria na contestação. Mas o réu pode provar. Então, o efeito material da revelia em relação à presunção incide ali na desnecessidade de provas, como nós veremos. O juiz pode julgar o mérito antecipadamente. Agora eu posso trazer um conceito novo para vocês. Ó. A cognição se dá pela junção de alegações mais provas ou presunções. Porque quando não tem provas e a lei autoriza que o juiz julgue com base em presunção, como é esse caso, o juiz pode julgar. Por isso que nós veremos como efeito processual da revelia o julgamento antecipado. Mas nós não estamos ainda no efeito processual da revelia. Esse contexto geral é para entender o drama do réu. A partir da revelia, o autor já tem a benefício dele. Olha, o autor já alegou. E o autor já tem, a princípio, em benefício dele, a presunção. O réu tem que... O que o 349... Qual é o sentido do 349? O réu pode trazer prova. Pode não, filho. Deve, corre, traz logo. Traz logo porque o juiz já pode julgar. Porque cognição, que é a atividade que o juiz está a desenvolver, tutela jurisdicional cognitiva, é a junção de alegações. O autor já alegou na petição inicial. E você, réu, não alegou porque não quis. És revel. Alegações e provas. Ou presunções. E o autor já tem presunção a favor dele, a princípio. Então você que experimente não correr não, para tu ver.
pode parecer aí, a qualquer momento um julgamento antecipado do mérito, como nós veremos. Então, estamos vendo por que a presunção de veracidade, que é o efeito material da revelia, por que essa presunção é relativa? Ela é relativa porque ela não é absoluta. Ela não é uma presunção iure et de iure, como os civilistas gostam de tratar. Ela é uma presunção iuris tantum. Ela é uma presunção enquanto não se prova o contrário. Significa dizer que é uma presunção que admite prova em contrário. Quem vai produzir prova em contrário? O próprio autor? O juiz? Não, o réu. O réu que é revel, o réu que até agora não apareceu no processo, não se defendeu, mas a lei não proíbe que ele entre no processo e produza prova. É isso, portanto, é aqui que a gente fecha essa hipótese, essa linha A. Por que a presunção de veracidade, que é um efeito material da revelia, não é absoluta? Por que ela é relativa? Primeira hipótese, porque ela admite prova em contrário.